Resolução da prova do concurso professor de matemática, Prefeitura de Juarez Távora, Paraíba. A banca é Advise. Questão 31. Considere as seguintes equações. Os valores de x, y e z que corretamente satisfazem o sistema são... Então, tem um sistema de equações 3x3, 3 equações, 3 variáveis. Então, para a gente resolver 3 equações, 3 incógnitas, a gente pode fazer por um escalonamento, né? Veja só, se a gente somar as duas primeiras equações, a gente vai eliminar o z e vai ficar só com duas variáveis. Então, ficaria 5x mais 3x. Vou fazer aqui do cantinho. 5x mais 3x vai dar 8x. 2z mais 4z vai dar mais 6. 2y mais 4y mais 6y. E menos z mais z dá 0. Do outro lado da igualdade vai ficar 24 mais 26, que vai dar 50. Então aqui eu caí numa equação com duas variáveis. Se eu conseguir outra equação com duas variáveis, aí é moleza para resolver. Pessoal, agora a gente vai aqui, ó, e percebe o seguinte. Se a gente multiplicar a segunda equação e subtrair a primeira dela, multiplicar a segunda equação por 2 e subtrair a terceira equação da segunda equação, vai morrer o z também. E aí eu fico com duas equações com duas incógnitas. E aí fica mais tranquilo para a gente resolver. Então, vou multiplicar essa equação aqui por 2. A segunda equação multiplicada por 2 vai dar 6x mais 4y mais 2z igual a 26 vezes 2, que dá 52. E aí eu vou subtrair a equação de baixo, a terceira equação, que é x mais 3y mais 2z igual a 52. Opa, faltou multiplicar aqui o 4y, tinha que multiplicar por 2. Então aqui é 8y. Pronto. Aí, ó, 6x menos x. Vamos subtrair as duas equações. E é igual a 17, não igual a 52. Subtraindo as duas equações, ó, 6x menos 5x, 6x menos x vai dar 5x. 8y menos 3y vai dar mais 5y. 2z menos 2z morreu. Igual a 52 menos 17, que vai dar 35. Ó, perceba que tem 5, que todos esses números aqui são múltiplos de 5. Então, dá para a gente pegar a equação, ó, e dividir por 5. Se a gente faz isso, a gente vai ficar com a seguinte equação. X mais y igual a 7. Perceba agora que a gente tem duas equações com duas variáveis. Então, ficou um sistema 2x2 para resolver. Vou colocar aqui do outro lado. Então, em cima a gente tem 8x mais 6y igual a 50. Embaixo a gente tem x mais y igual a 7. Pessoal, a gente pode multiplicar a equação de baixo por 6 e aí subtrair da equação de cima. Então, ficaria o seguinte agora. 8x mais 6y igual a 50. E embaixo, multiplicado por 6, ficaria 6x mais 6y igual a 42. E aí, subtraindo as equações, 8 menos 6, 2x. 6y menos 6y dá 0. 50 menos 42, 8. Logo, x é igual a 4. Descobri que x é 4. Volta na equação de cima, ó, que é x mais y igual a 7. Se o x é igual a 4, quanto é que vale o y? O y vale 3. Descobri x, descobri y. Se a gente voltar aqui, x4, y3, só tem a letra A como resposta. Quer dizer que o z é 2. Para descobrir se de fato o z é 2, tu pode substituir. Ó. Na equação aqui do meio, que está mais fácil, a gente teria, ó, 3 vezes 4 mais 4 vezes 3 mais z igual a 26. 3 vezes 4, 12. 4 vezes 3, 12. Mais z igual a 26. Quer dizer, a gente tem 24 mais z igual a 26. Quer dizer que o z tem que ser 2.
porque 2 mais 24 dá 26. Letra A é a resposta correta. Questão 32. Os seguintes vetores em que n é um escalar são ortogonais. Ortogonal quer dizer que forma um ângulo de 90 graus, né? Determine n e assinale a alternativa correta. Ó, se dois vetores são ortogonais e a gente fizer o produto escalar entre eles, quer dizer que o resultado tem que ser igual a zero. O produto escalar de dois vetores ortogonais é sempre igual a zero. Então, a gente tem um vetor A, que eu vou colocar as coordenadas dele, 4 e 2, e a gente tem um vetor B, de coordenadas 3 e n. Vamos fazer o produto escalar desses dois vetores. A escalar B vai ser, você vai multiplicar as coordenadas e somar. Então, 4 vezes 3 mais 2 vezes n. Isso tem que ser igual a zero. Por quê? Porque eles são ortogonais. Então, fica 12 mais 2n igual a zero. Isolando 2n, a gente tem 2n igual a menos 12. Quer dizer que o n tem que ser menos 6. Menos 6 é a letra D. Questão 32, letra D. Questão 33. O centro da esfera tem os pontos A e B como extremos de um diâmetro E. Se a gente lembrar, o diâmetro tem como centro ser o seu ponto médio. Então, o ponto médio do diâmetro é o centro da esfera. Então, se a gente calcular o ponto médio entre esses dois pontos, a gente acha as coordenadas do centro da esfera. E o que é o ponto médio? Você vai somar as coordenadas e dividir por 2. Então, aqui, a gente teria menos 5 mais 9 dividido por 2, que isso aqui vai dar 4 dividido por 2, que é 2. Então, coordenada x é igual a 2. Coordenada y vai ser 6 mais menos 4 dividido por 2. 6 menos 4 dá 2, que dividido por 2 é igual a 1. Então, 2 e 1. 2 e 1 já está para ver que é letra A ou letra E. Aí a coordenada z. Coordenada z é menos 2 mais 0 dividido por 2. Menos 2 por 2, menos 1. 2, 1, menos 1. Letra A, questão 33. Questão 34. 3 crianças utilizam carrinhos de brinquedo para disputar uma corrida. A primeira criança possui 2 carrinhos, um vermelho e outro laranja. A segunda criança possui um carrinho, amarelo, e a terceira criança possui 2 carrinhos, um preto e um roxo. 1. Os carrinhos podem se classificar de 120 modos diferentes, ou seja, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Eu tenho 120 possibilidades de classificar esses carrinhos. Se a gente perceber aqui, bastaria a gente fazer a permutação de 5, que vai dar exatamente a resposta, porque permutação quer dizer a ordem que esses carrinhos vão estar classificados. São 5 carrinhos, e quantas ordens a gente tem de classificação? Permutação de 5. Permutação de 5 é 5 fatorial, que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, permutação de 5 é igual a 120. Então, primeiro, correto. Segundo, são 60 resultados possíveis para os 3 primeiros lugares. Vamos fazer isso aqui pelo princípio multiplicativo. Eu tenho 5 carros, tenho 3 posições, primeiro, segundo e terceiro. Para a primeira posição, a gente tem qualquer um dos 5. Para a segunda posição, a gente tem 4 carros. E para a terceira posição, 3. Pelo princípio multiplicativo, 3 vezes 4, 12. 12 vezes 5, 60. Então, 1 e 2 está correto. Se você olhar para as alternativas, a gente tem apenas os itens 1 e 2, apenas os itens 2 e 3, apenas o item 2, apenas os itens 1 e 3. Então, aqui, se 1 e 2 já está correto, a gente responde, letra B.
sem precisar fazer a terceira questão. Vamos adiantar? 35. Considere a seguinte função. Qual é a derivada dessa função? Derivada de polinômio. Isso é uma função polinomial. Para a gente derivar um polinômio, a gente faz o quê? É uma regra chamada de regra do tombo. O que você faz é pegar o expoente do polinômio, descer multiplicando e aí subtrair um do expoente. Então aqui ficaria 9 vezes 1/9, que está ali, elevado a x, vezes x elevado a 9 menos 1, que é 8. Menos, aí aqui é o 3. 3 vezes x elevado a 3 menos 1, que é 2. Então aqui agora, 9 vezes 1/9 dá 1, então fica x elevado a 8, menos 3x ao quadrado. X elevado a 8 menos 3x ao quadrado, letra D. Então, 36. A desigualdade menos x, módulo de x menos 3 menor do que 12, é satisfeita para todos os números reais tais que. Então, vamos lembrar de módulo. Definição de módulo, módulo de x, a gente tem o seguinte. Ele é igual a x se o x for maior ou igual a zero. E ele é menos o x se o x for menor do que zero. Então, a gente tem que dividir em dois casos. No caso positivo e no caso negativo. No caso de x maior ou igual a zero, ou seja, no módulo de x, então a gente vai ter, só repetir o que está dentro do módulo. X menos 3 menor do que 12. Se x menos 3 é menor do que 12, quer dizer que x é menor do que 12 mais 3. Ou seja, x é menor do que 15. E aí a gente vem para o segundo caso. X menor do que zero. Se o x é menor do que zero, quer dizer que eu tenho que trocar o sinal. Vai ficar menos x mais 3 menor do que 12. Ou seja, menos x menor do que 12 menos 3. Menos x menor do que 9. Multiplicando por menos 1, vai ficar x, inverte a desigualdade, porque você multiplicou por menos 1, e troca o sinal do 9, menos 9. Então, a gente tem que o x ele é maior do que o menos 9 e ele é menor do que o 15. Como resposta, letra B. Questão 37. Essa questão 37 foi anulada. Ela pede para a gente calcular a área do círculo. A figura abaixo representa um quadrilátero convexo, circunscrito à circunferência de centro O. Dado π igual a 3, qual é a área do círculo em centímetros quadrados? Deixa eu ver só. Para a gente calcular a área desse círculo, a gente tem que saber o raio do círculo. Para saber o raio do círculo, a gente vai utilizar um teorema de Pitágoras aqui. Então, aqui a gente tem um triângulo retângulo, mais ou menos assim. Triângulo retângulo, onde esse ladozinho aqui vale 9. Aqui é o que eu quero descobrir, porque vai dar justamente o raio. E aqui, 10 menos 5, a gente tem 5. Então, de acordo com o teorema de Pitágoras, 9 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 5 ao quadrado. 81 igual a x ao quadrado mais 25. Se a gente subtrair, daria x ao quadrado igual a 56. E aí tira a raiz. X seria a raiz quadrada de 56. Daí, a gente tem justamente o raio. Se a gente pega esse centro aqui e translada, isso dá justamente o diâmetro da circunferência. E metade desse valor de x é o raio. Então, metade da raiz de 56 é o raio. Então, aqui o raio R é raiz de 56 sobre 2. E a área do círculo é o π que multiplica o raio ao quadrado. O π ele disse que é 3. Então, vamos lá. A área desse círculo seria 3 vezes o raio ao quadrado. O raio é raiz de 56 sobre 2 ao quadrado. Aí, a área do círculo vai ser 3, raiz de 56 ao quadrado é 56. E 2 ao quadrado é 4. Disso aqui, a área do círculo seria 3 vezes
56 dividido por 4 dá 14. 3 vezes 14, que dá 42. 42 centímetros quadrados. Se você volta, não tem nenhuma resposta. A mais próxima aqui seria a letra E. Por isso que a questão foi anulada. Questão 38. Seja a função f de x definida conforme essa série. Essa é a série que vai dar como resultado a função e elevado a x. E a resposta, letra E. A distância, questão 39. A distância de um ponto pxy até o ponto A, que é 3, 1, é o dobro da distância até o ponto B. Menos 4 e 1. Então, tem 3 afirmações sobre isso. Quero saber qual é a verdadeira. Então, ele diz que a distância desse ponto até o ponto A é o dobro da distância do ponto xy até o ponto B. Distância entre dois pontos. Então, a distância vai ser 3 menos x ao quadrado mais 1 menos y ao quadrado. A raiz quadrada disso aqui. Então, a gente vai ter que essa distância ao quadrado vai ser esse meu polinômio. 3 menos x ao quadrado mais 1 menos y ao quadrado. E aí ele dá outra informação. Ele diz que essa distância é o dobro da distância até o ponto B. Então, essa distância aqui é o dobro. A distância d ao quadrado aí é o dobro. Então, se é o dobro, a gente calcula outra distância. Isso aqui é a distância de P a A e a distância de P a B. A distância de P a B é a raiz quadrada de menos 4 menos x ao quadrado mais 1 menos y ao quadrado. Então, uma distância é o dobro da outra. A distância de px a A é o dobro da distância de px a B. Então, a gente vai ter a seguinte relação aqui. Ó. Raiz quadrada de 3 menos x ao quadrado mais 1 menos y ao quadrado é igual a 2 vezes a raiz quadrada de menos 4 menos x mais a raiz de 1 menos y. Ok. Elevando os dois lados ao quadrado, a gente elimina a raiz. Então, ficaria 3 menos x ao quadrado mais 1 menos y ao quadrado igual. Elevando ao quadrado aqui, 4. Essa raiz ao quadrado morre. Então, a gente tem aqui entre parênteses, ó, menos 4 menos x ao quadrado mais 1 menos y ao quadrado. Agora a gente tem que trabalhar com esses binômios aí, para chegar numa equação. De acordo com as expressões aqui, ó, a equação menos 3x ao quadrado menos 38x menos 3y ao quadrado mais 6x menos 58 é satisfeita pelas coordenadas de P. Então é isso que a gente vai chegar para ver. Pxy é igual a P21. Então está dizendo que o valor de x de y é 2 e 1. E a distância entre o ponto A e o ponto B é raiz de 7. Essa distância aqui entre A e B é mais fácil calcular porque os dois pontos já estão aí. Então vamos ver aqui, trabalhar com essa equação. Então aqui a gente tem quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Mais quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais quadrado do segundo. Igual a 4 vezes quadrado do primeiro menos
duas vezes o primeiro pelo segundo, menos com menos dá mais 8x mais x ao quadrado, mais quadrado do primeiro, menos 2y mais y ao quadrado. Conta grande. Então aqui, ó, 9 mais 1 dá 10, menos 6x mais x ao quadrado, menos 2y mais y ao quadrado, igual 4, que multiplica 17, mais 8x mais x ao quadrado, menos 2y mais y ao quadrado. Repetindo desse lado, a gente tem 10 menos 6x mais x ao quadrado, menos 2y mais y ao quadrado, igual a 4 vezes 17, que vai dar 68, 4 vezes 8, 32, 4 vezes x ao quadrado mais x ao quadrado, 4 vezes menos 2y, menos 8y, 4 vezes y ao quadrado mais 4y ao quadrado. Então, só para a gente começar a copiar novamente, tirar um print, mandar lá para o outro lado, essa expressão aqui. E agora temos que trabalhar com ela. Passar tudo para esse lado. Então, o que for o número, passar para aquele lado de lá. Então, a gente tem desse lado menos 6x. Aí, desse lado, x, a gente tem 32x. Vai ficar menos 32x. X ao quadrado mais x ao quadrado. Do outro lado tem... Faltou multiplicar por 4 aqui. É 4x ao quadrado. Então, vai ficar menos 4x ao quadrado. Menos 2y. Do outro lado, a gente tem menos 8y. Vem como mais 8y. Mais y ao quadrado. Do outro lado, tem mais 4y ao quadrado. Vem como menos 4y ao quadrado. Aqui ficou 68 menos 10, que vai dar 58. Pois bem, agora é só juntar. Aqui dá menos 38x. X menos 4x dá menos 3x ao quadrado. Menos 2y mais 8y dá mais 6y. Y ao quadrado menos 4y ao quadrado dá menos 3y ao quadrado. Igual a 58. Aí, para deixar no jeito que está ali, a gente tem menos 3x ao quadrado, menos 38x, menos 3y ao quadrado, mais 6y, menos 58, igual a zero. Será que é isso mesmo? Menos 3x ao quadrado, menos 38x, menos 3y ao quadrado, mais 6x, menos 58, igual a zero. Correto. Então, 1 está correto. 2. Antes de ir para o 2, é melhor a gente ver o 3. Que ele diz que a distância entre os pontos A e B é igual a 7. É o módulo do segmento AB igual a 7. Então, aqui é a distância. Distância entre A e B. Então, aqui seria, aqui embaixo dá para fazer 3 menos 4 ao quadrado. 3 menos menos 4, que dá 7 ao quadrado, mais 1 menos 1, dá 0 ao quadrado. Então, essa distância aqui é a raiz quadrada disso. Então, essa distância é o módulo de 7. Então, correto. O 1 e o 3 está correto. 1 e 3. Pode ser letra D, mas também pode ser letra E. Então, não adiantou muita coisa não, tem que ver a letra E. Que o ponto é o ponto 2 e 1. Então, a gente pode fazer simplesmente uma substituição. No lugar do x, no lugar do y, substituir por 2 e 1 e ver se bate essa igualdade. Então, aqui, ó,
menos 3 vezes 2 ao quadrado, menos 38 vezes 2, menos 3 vezes 1 ao quadrado, que é 1, mais 6 vezes 1, igual a 58. Vamos conferir para ver se vai dar certo essa expressão. 2 ao quadrado dá 4, vezes menos 3, menos 12. Menos 38 vezes 2 dá menos 76. Menos 3 mais 6 igual a 58. Vamos ver se isso dá certo. Menos 12, menos 76, menos 3. Está menos 91. Menos 91 mais 6. Será que é igual a 58? Não é, é diferente. Então o ponto não pode ser 2 e 1. Então falso. Quer dizer que a resposta é a letra D. E por fim, a última questão, encontre o resultado do limite e assinale a alternativa correta. Então tem um limite aqui que ele é bem simples de calcular, né? Se a função ela é contínua, basta a gente substituir o x por 5. Então esse limite aqui, limite de 8 sobre x menos 3, quando o x tende a 5, basta a gente substituir. Fica 8 sobre 5 menos 3. Ou seja, 8 sobre 2, que é 4. Letra C.